Irmãos e irmãs, mais um momento da nossa liturgia da palavra. São os textos bíblicos veiculados nas celebrações católicas no mundo inteiro. Liturgia de 27 de setembro de 2021, segunda-feira, dia de São Vicente de Paulo, presbítero. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Oração do dia. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou, praticar o que ensinou, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Zacarias. É a primeira leitura, capítulo 8, versículos do 1º ao 8º. A palavra do Senhor dos Exércitos foi manifestada nos seguintes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: tomai-me, retificando, tomei-me de forte ciúme por Sião, consumo-me de zelo ciumento por ela. Isto diz o Senhor: voltei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Isto diz o Senhor dos Exércitos: velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão, devido à idade avançada. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Se tais cenas parecerem difíceis aos olhos do resto do povo, naqueles dias acaso serão também difíceis aos meus filhos, aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. Eu os conduzirei e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão meu povo e eu serei seu Deus, em verdade com justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 102, versículos do 16 ao 18, 19 ao 21, 29, 22 ao 23 e o 17. É o refrão. Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Repitamos. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Para as futuras gerações se escrevia isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança. E ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louvem ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Repitamos: o Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45.
Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou, então, uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, este é que é o maior. João disse a Jesus: Mestre, temos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini sobre o Evangelho. Mas antes de falar sobre a liturgia do Evangelho, vamos falar sobre Zacarias, a primeira leitura, um comentário da Bíblia Pastoral da Paulus. Há no texto de Zacarias um conjunto de oráculos, voz de Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz, né? A voz de Deus de encorajamento. São 10 promessas que dão força para enfrentar o futuro. E assim, o profeta procura estimular os construtores desencorajados diante das tarefas que devem realizar. Os oráculos também anunciam para o futuro a nova aliança que se estabelecerá entre Deus e os homens. Está no versículo 8º da profecia de Zacarias. Por outro lado, o texto também frisa que o futuro a ser construído depende da prática da justiça no presente. Sobre o Salmo, é uma súplica em uma doença grave, ampliada para a situação do exílio ou imediatamente depois. A súplica é clamor que nasce do fundo da necessidade, na certeza de que Deus ouve a quem o invoca. Descreve o caso grave do sofrimento corporal e solidão interior. É uma das reflexões. Agora vamos a reflexão sobre o Evangelho. Lucas, capítulo 9, versículos do 46 a 50. Vamos inicialmente ao texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O mundo exalta o sucesso e humilha os perdedores. O mundo celebra os vencedores e prega medalhas de ouro no seu peito. O mundo aplaude os sabidos e paga caro por seus conselhos e seus palpites também. A grande maioria da população do planeta forma a legião dos esquecidos, a anônima multidão, exatamente aquela turba que Jesus contemplava condoído, vendo-a como ovelhas sem pastor. No Evangelho de hoje, até os seguidores mais próximos de Jesus surgem comparando sua importância, sem esconder seus sonhos de grandeza, coisas da humanidade adâmica. Natural que venham a se espantar quando, no cenáculo, Jesus veste uma toalha e lava os pés dos apóstolos. Desta vez, Jesus tenta abrir os olhos de sua trupe para o beco sem saída em que estão entrando. Para isso, traz uma criança para o centro do grupo e aponta para ela. Naqueles tempos, a criança era uma espécie de homúnculo, um projeto de homem, entre aspas, algo que não se contava nos recenseamentos. Em suma, valia quase nada.
E Jesus causa surpresa ao fazer da criança a medida de valor. O que vale menos é quem vale mais. Aliás, vivendo como crianças, nosso fardo se torna mais leve. É notável a reflexão feita por São José Maria Escrivá. Olha o que ele diz. Quando o menino tropeça e cai, ninguém estranha, e seu pai se apresenta em levantá-lo. Quando quem tropeça é adulto, nossa primeira reação é de riso. Às vezes, passado o primeiro momento, o ridículo dá lugar à piedade. Mas os adultos têm de se levantar sozinhos. E o santo conclui: não queiras ser grande, mas menino, para que quando tropeçares, te erga a mão de teu Pai Deus. Esperta foi a pequena Teresa. Sou apenas uma criança, impotente e fraca, mas é minha própria fraqueza que me dá a audácia para me oferecer como vítima ao teu amor, ó Jesus. Não posso, Jesus, aprofundar o meu pedido. Recearia ver-me acabrunhada sob o peso dos meus desejos audaciosos. Minha desculpa é ser uma criança e as crianças não medem o alcance das suas palavras. A criancinha lançará flores, perfumará o trono real, com sua voz argentina cantará o cântico do amor. Deus é simples e discreto, é bom desconfiar de projetos grandiosos em nome de Deus. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. É o que diz o Salmo 131, versículo 2. Ainda sobre o Evangelho, nós temos aqui uma reflexão, uma explicação do livro Palavra e Vida 2013. Acostumamos explicar este Evangelho falando da marginalização em que se encontravam as crianças, como se agora as crianças fossem muito importantes. Certamente que se cuida delas. Todavia, quem escuta as razões das crianças? Na realidade, continuamos pensando e decidindo por elas. E quando vão crescendo, para nós fica muito incômodo deixá-las tomar suas próprias decisões. O mesmo se pode dizer dos pobres, dos marginalizados. Talvez agora seja preciso ler de novo o Evangelho e pensar que acolher os pequenos é o mesmo que acolher Jesus. Mais uma reflexão dessa mensagem do Evangelho, né? Quando Jesus diz que o menor no reino será o maior, o menor na terra será o maior no reino, né? Vamos lá, vamos a outra reflexão. Essa aqui, olha, é do livro Dia a Dia do Evangelho, 2016. Jesus acabara de apresentar aos discípulos o segundo anúncio de sua paixão, mas eles não entendem bem. Na qualidade de discípulos, deveriam seguir o mesmo caminho do Mestre. Jesus se abaixa. Os discípulos querem se elevar. Eles não entendem bem ainda o projeto de Jesus. Por isso, fazem entre si um bate-boca sobre qual deles seria o maior. Estão longe de compreender o espírito da novidade que Jesus vem introduzir nas relações humanas. Quem é o maior? O menor. Para ilustrar seu pensamento, Jesus dá destaque a uma criança, colocando-a do seu lado. Com isso, revela o sentido de toda a sua obra. A verdadeira grandeza está na humildade. Na sequência, Jesus previne seus discípulos contra a tentação do fanatismo. Para Jesus, não é necessário que alguém pertença oficialmente a seu grupo para ter o direito de agir em seu nome. Ninguém tem o monopólio do bem. Olha aí, todos podem pregar, né, a palavra de Deus. Santo do dia, vamos a um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com.
Da minha parte, vocês podem utilizá-la à vontade, entrando nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e ainda tem o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. São Vicente de Paulo, ele tem a sua data comemorada em 27 de setembro. Então, o dia de São Vicente de Paulo é 27 de setembro. Vicente de Paulo foi realmente uma figura extraordinária para a humanidade. Nasceu na França no dia 24 de abril de 1581. Na infância era um simples guardador de porcos. Aos 19 anos foi ordenado padre. Ficou 2 anos sob a tutela de um senhor muçulmano que acabou convertendo-se e o libertou. Pela sua bondade e sabedoria, Vicente de Paulo logo ganhou a amizade de muitas personalidades. Mas quem mais era merecedor da piedade e atenção de Vicente de Paulo eram mesmo os pobres, os menos favorecidos, que sofriam as agruras da miséria. Apesar de ter sempre pouco tempo para os livros, tinha muito para tratar e dar alívio espiritual. Foi ministro da caridade do rei francês. Com isso, organizou um trabalho de assistência aos pobres em escala nacional. Fundou e organizou 4 instituições voltadas para a caridade: a Confraria das Damas da Caridade, os Servos dos Pobres e a Congregação dos Padres da Missão, conhecidos como Padres Lazaristas, em 1625, e principalmente as Filhas da Caridade, em 1633. Vicente de Paulo morreu em Paris no dia 27 de setembro de 1660, mas sua obra de caridade sobrevive nos inúmeros religiosos, religiosas e leigos que continuam a dedicar tempo ao serviço dos mais necessitados. Reflexão. Voltemos nossa mente e nosso coração para São Vicente de Paulo, homem de ação e oração, de organização e imaginação, de comando e de humildade, homem de ontem e de hoje. Aquele camponês das Landes, convertido pela graça de Deus em gênio da caridade, nos ajude a todos a pôr mais uma vez as mãos no arado, sem olhar para trás, para o único trabalho que importa, o anúncio da boa nova aos pobres. Esse é um texto de São João Paulo II, hein? Papa João Paulo II, que tornou-se santo. Oração, rezemos. Glorioso São Vicente de Paulo, celeste padroeiro de todas as associações de caridade e pai de todos os infelizes, alcançai do Senhor socorro para os pobres, auxílio aos enfermos, consolação aos aflitos, proteção aos desamparados, conversão aos pecadores, zelo aos sacerdotes, paz à igreja, tranquilidade aos povos e a todos salvação. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará se for para o seu bem. Tem que saber pedir a Deus. Deus só vai atender o seu pedido se for para a sua edificação em Cristo. E agora eu clamo falar em Cristo. Eu clamo no dialeto de Jesus Cristo aramaico, Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. E Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. É uma pronúncia diferenciada, mas o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Estejamos preparados, porque ele vai julgar vivos e mortos. Quando Jesus voltar, não sabemos o dia nem a hora, ele vai julgar vivos e mortos. Aí nós saberemos quem permanecerá para sempre no paraíso, no gozo eterno, na felicidade eterna, vivendo como anjos, e quem irá para o distanciamento de Deus, que a Bíblia diz ser o inferno.
Vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos ser humildes como uma criança, reconhecer que somos pecadores e, arrependendo-nos dos nossos pecados, nós nos reconciliamos com Deus. E quando Jesus voltar, nós seremos introduzidos na vida eterna, no gozo eterno. Então, será a glória para nós. A parousia, que é a volta de Jesus, pode acontecer a qualquer momento. Não foi dada a nós essa data. Não foi dita para nós, olha, a data vai ser tal época. Não foi dito isso para nós. Então, na parousia, na volta de Jesus, no retorno, ele vai julgar vivos e mortos, para que nós tenhamos direito ao paraíso, onde viveremos com os anjos, com os santos, com Maria Santíssima, com Deus, em comunhão com Deus para sempre. Para que isso seja concedido a nós, no julgamento, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, perdoe os nossos pecados. Amém.